Apocalipse, capítulo 3. Nós vamos ler hoje sobre a igreja de Laodiceia, a partir do verso 14. Você se lembra, desde que começamos a refletir sobre este livro, que Jesus, ele faz uma divisão do conteúdo desse livro. Ele chama João e diz, olha, escreve as coisas que viste no passado. E as coisas que João tinha visto era a nova visão e a nova revelação de Cristo mesmo. Então, as coisas que já viste, as coisas que já passaram, têm a ver com a obra que Jesus já realizou por nós. E ele se apresenta agora, então, como o Salvador ressurreto e exaltado. As coisas que viste. Mas aí ele diz, olha, escreve as coisas que viste, escreve as coisas que são e as coisas que vão acontecer depois destas. Então o Apocalipse cobre histórias do passado, ligadas à pessoa e à obra do nosso Salvador. O Apocalipse aborda coisas que são, coisas do presente, coisas do momento. Então, irmãos, esse livro não é um livro amarelo de uma biblioteca, não é uma leitura de uma literatura da antiguidade, ou apenas a história do começo do cristianismo ou das igrejas. Estas igrejas representam as coisas que são. A história da igreja ainda não acabou, a história do cristianismo ainda não acabou. Então nós ainda estamos vivendo o presente do cristianismo. A igreja ainda está se formando. E essas 7 igrejas, elas representam a totalidade das igrejas. Sempre vai haver, em qualquer época ou em qualquer lugar, igrejas como essas 7 igrejas. De alguma maneira, essa igreja se parece, pelo menos, com uma dessas igrejas. Cada igreja, de uma certa forma, está representada nas 7 igrejas do Apocalipse. Depois do capítulo 3, aí é que entra mesmo o Apocalipse propriamente dito. As coisas que vão acontecer depois destas. E o capítulo 4 do Apocalipse nos introduz propriamente o Apocalipse e a ação de Deus no tempo do fim. Então nós vamos ver a última igreja, a igreja que vem antes do Apocalipse, a igreja de Laodiceia. Só mais uma coisa sobre essa igreja. Se você lê a Bíblia, você vai perceber que tem 2 Laodiceias, porque, na verdade, havia mesmo 2 Laodiceias. Tem uma Laodiceia que Paulo se refere a uma carta de Laodiceia que ele escreveu, que não está no cânon do Novo Testamento. E tem esta igreja para quem Jesus dirige uma carta que foi preservada, está no livro da Revelação. Agora, esta igreja que estamos falando, para quem Jesus escreve esta carta, é também conhecida, irmãos, a Laodiceia de Lico, para fazer diferença da outra Laodiceia. E o que é esse Lico? Esse Lico, irmãos, era o rio que banhava a cidade de Laodiceia, e por isso, então, dava o nome para a cidade como Rio de Janeiro, tá certo? A Laodiceia
de Lico, para essa igreja para quem o Senhor Jesus dirige esta última carta. Agora vamos ler, a partir do verso 14, capítulo 3, a partir do verso 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Jesus Cristo, como ele fez em todas as outras cartas que dirigiu para as igrejas, ele sempre começa a sua mensagem se apresentando. É muito importante, irmãos, quando vamos receber uma carta, quando vamos receber uma mensagem, saber de onde vem essa mensagem. Quem é a pessoa que está escrevendo. Porque, dependendo do vínculo, da credibilidade, ou daquilo que nós pensamos da pessoa que escreve, isso vai depender se nós vamos ler, se nós não vamos ler, se vamos dar atenção, se não vamos dar atenção para aquilo que estamos lendo. Então, Jesus sempre se apresenta. E aqui também, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Em que sentido nós podemos chamar Jesus de o Amém? Nós estamos acostumados a dizer Amém simplesmente como uma maneira de concordar com uma oração. Amém. Assim seja. Ou tudo certo, ou concordo com o que está sendo dito. Mas o Amém, irmãos, está falando da concordância. Aqui, Jesus é o Amém porque ele é o fim, ele é o final da obra de Deus neste mundo. Ele é o Amém, é ele que fecha, é ele que conclui. Jesus é a síntese de tudo que Deus realizou neste mundo
especialmente daquilo que Deus realizou para a salvação dos homens. Então ele é o amém, ele é o final, ele é o resumo completo, né? E ele é o amém, e também ele é a testemunha fiel e verdadeira. A testemunha fiel e verdadeira. Duas qualidades, irmãos, que nós procuramos numa testemunha. Acho que a testemunha é mais fácil a gente entender o que significa uma testemunha. Uma testemunha é alguém que vê alguma coisa e relata para fins jurídicos, para algum tribunal, para algum juiz, para algum delegado, o que viu, né? E se exige que a testemunha fale a verdade. Na lei de Moisés já tinha juízo estabelecido para testemunha falsa, para a pessoa que espalhava falsas notícias ou que testemunhava falsamente em juízo. Sempre houve isso, desde os tempos antigos. Mas Jesus Cristo, irmãos, é a testemunha fiel e verdadeira. Fiel no sentido de que ele realmente contou e relatou tudo que Jesus disse. Tudo é verdade absoluta. Ele mesmo se apresentou como sendo o caminho e a verdade. Se há alguma coisa que Jesus fez foi falar a verdade. Em alguns momentos, irmãos, falar a verdade lhe custou perseguição, lhe custou rejeição, lhe custou até ameaça de morte. Algumas poucas vezes ele teve até que fugir dos seus inimigos por falar a verdade, né? Mas ele é o amém de Deus, ele é a testemunha fiel e verdadeira. O apóstolo João, ao escrever a primeira epístola, ele faz uma comparação bem interessante. Ele diz que quando nós confiamos numa pessoa, nós recebemos o testemunho dela. Quando aquela pessoa é realmente íntegra, é realmente honesta, é uma pessoa de palavra, nós recebemos o testemunho dela, não temos o que duvidar. E ele faz então ali um paralelo, dizendo: se recebemos o testemunho dos homens, com maior razão devemos receber o testemunho do seu Filho, o testemunho que Deus nos dá a respeito do seu Filho. Então Jesus, ele é realmente a expressão da verdade. Uma coisa que é interessante sobre Jesus, irmãos, é que mesmo que a pessoa não concorde, mesmo que a pessoa não creia nele, mas Jesus continua falando. E é impossível negar ou desdizer ou contradizer aquilo que Jesus disse, né? Então, Jesus se apresenta aqui como o amém, a testemunha fiel, a testemunha verdadeira. Ele é também o princípio da criação de Deus. Agora, o princípio, irmãos, aqui não quer dizer que Jesus é o começo da criação, porque, na verdade, quando a criação se realizou, ele é o criador de tudo. Todas as coisas foram feitas por ele. Então, Jesus não foi a primeira coisa criada antes de Deus dizer, haja luz. Ele disse, haja Jesus. Não, Jesus já existia antes de tudo ser criado. Porque ele estava no princípio da eternidade com Deus. Antes do tempo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Nós encontramos no livro de Gênesis, Deus falando, haja luz, haja separação, apareça isso, surja aquilo, se organize aquilo outro. Deus falando.
Mas quando nós chegamos no Evangelho, nós ficamos sabendo que foi Deus que criou? Sim, foi Deus que criou. Mas o agente da criação foi o Filho. A palavra de Deus era o Filho, o Verbo de Deus que está falando e criando todas as coisas, né? Então ele é o princípio da criação, irmãos, não no sentido de ser o primeiro, mas ele é o primeiro da criação no sentido de autoridade, de poder. Não há ninguém na criação que tem uma posição tão exaltada, tão elevada, não há ninguém que tem tanto poder, tanto domínio sobre todas as coisas como Jesus. Ele é o primogênito da criação, né? Não no sentido de o primeiro de uma série, um primeiro filho de 12, não é nesse sentido. Ele é o primeiro em exaltação, em poder, em autoridade, em distinção. Ele é o Senhor da criação. Todas as coisas. Jesus mostrou que ele tem poder sobre todas as coisas, até sobre aquelas forças da criação que mais nós tememos e temos dificuldade de controlar, como o vento, a chuva, né? Como multiplicar a matéria, como levantar mortos, né? Ele se mostrou realmente o Senhor de toda a criação. Agora ele se apresentou: sou eu, Jesus, a fiel testemunha, o princípio da criação de Deus, a testemunha fiel e verdadeira, o Amém. O que ele tem a dizer para esta igreja? O verso seguinte diz o seguinte: conheço as tuas obras, conheço as tuas obras. Mais uma qualidade de Jesus é apresentada aqui nesta afirmação, é o fato de que Jesus é onisciente. Jesus é consciente, absolutamente consciente. Irmãos, isso é uma grande coisa para dizer de uma pessoa. Eu olho para vocês, eu não posso ter ciência do que está passando na sua cabeça. Eu não posso imaginar como você se sente. Nada posso ver além daquilo que é visível no seu rosto, né? Mas Jesus, ele é onisciente, absolutamente consciente. Ele conhece cada um de nós como ninguém, individualmente, particularmente, o nosso passado, nosso presente, nosso futuro, nossos pensamentos, nossas intenções do coração. A palavra ainda não me chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Não posso imaginar o que você vai dizer no final desse culto para o seu vizinho. Mas cada palavra, cada intenção, cada pensamento, isso não é uma ideia assustadora. Isso não é uma coisa realmente grandiosa. Isso não é algo que somente Deus pode fazer. Eu tenho entrado umas poucas vezes naquelas máquinas para fazer. Entrei uma vez para fazer um exame aqui num joelho. Aquele negócio que você entra num lugar que parece assim, ressonância magnética. Mas é a máquina que parece assim, uma sepultura. Você entra, você vai dentro da sepultura que vai se movendo e você sai como ressuscitado do outro lado, né? E ali eles radiografam seus ossos, seus tendões, a parte que deve estar lesionada, e você sai e eles veem o interior e dão um laudo para ver o tipo de doença que você tem. Isso com todas as partes do corpo. Mas interessante que eles fazem isso somente com o que é material.
Eles não conseguem ver a alma, radiografar a alma humana, os pensamentos. Não pode conhecer nada sobre aquele paciente, sobre a vida dele. Né? É um conhecimento diferente desse conhecimento pleno, completo, que só o Senhor tem sobre nós. Né? Isso é um grande conforto. Né? Ele nos conhece como somos e ainda assim nos ama. Outro dia eu li uma coisa que eu achei tão interessante. O amigo é aquele que conhece tudo sobre você, inclusive os seus podres, e ainda assim escolhe gostar de você. Né? Se Jesus não nos amasse, tendo um conhecimento tão completo que Ele tem de nós, inclusive de nossos pecados e fraquezas e defeitos, não era para Ele amar nenhum de nós, porque muitas vezes quando Ele olha para nós, como diz o cântico, não há nada de bom que Ele possa ver, né? Mas ainda assim Ele nos ama. Eu conheço você. Eu conheço você. Eu te conheço, né? Conheço as tuas obras. E aí ele começa, irmãos, a descrever o que ele conhece efetivamente desta comunidade. Que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Aqui neste versículo e nessa palavra dirigida para aquela comunidade, de uma vez só, o Senhor Jesus menciona as 3 temperaturas espirituais que nós podemos ter. Ele fala de estar frio, estar quente e estar morno. Irmãos, na nossa vida cristã, há momentos que nós estamos realmente frios. A frieza espiritual é aquilo que caracteriza a nossa falta de vigor, nossa falta de interesse, nossa falta de piedade, talvez nossa falta de presença na igreja, nossa falta de interesse de ler a Bíblia, a nossa frieza espiritual, né? O nosso distanciamento. Quando um crente está frio, ele manifesta esses sintomas. Às vezes ele se acompanha com pessoas que não são crentes e acaba participando de rodas, de ambientes que não são convenientes, de práticas que não são aprovadas pela palavra de Deus. Ele faz isso porque ele está frio. Aliás, tem uma história clássica no Evangelho, daquela noite em que Pedro negou ao Senhor. Aquela noite, irmãos, era uma noite muito fria em termos de termômetro, de temperatura lá fora. Mas frio também estava o coração daquele discípulo. Ele estava muito mal espiritualmente. Ele vai seguindo Jesus, quando prendem a Jesus e o conduzem para a casa do sumo sacerdote, onde ele vai passar a noite sendo maltratado. Ele vai seguindo Jesus de longe. Um crente frio sempre segue Jesus de longe. Ele nunca está na primeira linha, ele nunca está à frente, ele nunca está envolvido, ele nunca vai ser uma pessoa entusiasmada, uma pessoa ativa. Se segue, vai lá longe, vai bem devagar, né? Que coisa perigosa é seguir Jesus de longe. E Pedro seguia assim. Chegou até o pátio do palácio. Está lá o palácio até hoje, o palácio de Anás e Caifás. E tinha um grande pátio. Imagine você ficar fora, naquele ambiente, naquela hora, na época da Páscoa, uma época de frio, fora. Jerusalém, irmãos, é um lugar de temperaturas extremas. No tempo do frio é muito frio, chega até a cair neve em alguns lugares daquele país. E na época de calor, é um calor de deserto. E naquela época, na época da Páscoa, que quase sempre acontece
no final de março, início de abril, pelo calendário lunar deles, era muito fria, e aquela noite era uma noite fria. Então eles estão lá fora e vão ficar ali de vigília, aguardando para ver o que vai acontecer como resultado daquela prisão. Se vão transferir, se vão julgar, se não vão, leva daqui, não leva. E de repente alguém tem a ideia de fazer um fogo, fazer uma fogueira. É ótimo, numa noite fria, nada do que chegar perto de um fogo. E quem teve essa ideia eram os próprios inimigos do Senhor, que estavam ali, aguardando. E Pedro e João vão se encostando, atraídos pelo fogo, né? E eles ficam ali naquela roda, gostando, ou tentando aquecer a sua frieza espiritual no fogo material. E de repente, irmãos, aquela prosa que era amistosa, na primeira parte do tempo, se torna um jogo de acusação e de dedo em riste. As pessoas começam a denunciar, começam a acusar, começam a trazer à tona a história de Simão Pedro. E aquele homem então começa a praguejar e a jurar e a se esforçar para provar que ele não é discípulo de Cristo. E de repente cantou o galo, era a madrugada, e Pedro saiu dali e chorou. Mas não chorou simplesmente, ele chorou amargamente. O crente frio, que vai longe, que se une ao inimigo, que nega seu Senhor, que chora sua decadência, seu fracasso, sua covardia, sua falta de fidelidade e de amor a Jesus. Não és quente e nem frio. O quente, irmãos, é aquele crente fervoroso. O apóstolo Paulo tem uma palavra em Romanos 12, 11. Eu quero ler para vocês aqui. Diz assim, Romanos 12, verso 11. Você tem a sua Bíblia? Vou ler Romanos 12, 11, que diz assim: no zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. O que é ser remisso? No zelo não sejais devagar, remissos, lerdos, mas sede fervorosos. Aqui está uma temperatura contrária da frieza. Nós temos aqui um crente em ebulição, um crente fervendo, um crente quente. Irmãos, em muitos sentidos, nós precisamos crescer no que diz respeito a fervor. Uma pessoa como eu, que é uma pessoa fleumática, às vezes a Ana me conta uma coisa e diz, vibra! Eu não consigo. Eu fico brincando com os meninos, olha, hoje vai ter jogo, hoje eu vou me descabelar. Vou nada. Você não vai me ver descabelando. Assim, apaixonado, gritando. Imagine, eu gritando na porta, Brasil, Brasil. Eu não sou assim. Então, quando eu leio que a gente tem que pegar fogo, que a gente tem que ser vibrante, isso é um desafio para mim. Porque o meu temperamento é aquela coisa, aquela fleuma. Eu acho que eu devo ter alguma coisa dos ingleses. Eu tinha um professor no seminário que era um inglês, seu Ricardo Wakefield. Irmãos,
quando o seu Ricardo dizia, aquilo já era uma gargalhada para ele, assim, né? Ele contava alguma coisa que ele achava engraçado, o máximo que ele falava era assim, Poxa, ele falou isso, né? Isso era uma coisa, era o máximo da fleuma. Eu não chego a tanto, mas irmãos, tem paixão, tem fervor pela torcida. Eu acho até bonito de ver aquelas pessoas, às vezes são inconvenientes, às vezes são exagerados, partem para quebrar, para destruir. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de se sentir apaixonado, de se sentir vivo, se sentir quente, se sentir fervendo, como diz aqui, fervorosos de espírito. Nós que somos tradicionais, nós somos muito devagar, irmãos. Não acho que a igreja deve ser uma arquibancada de torcidas fanáticas. Não acho que tem que ser. Mas morta também não. Parada também não. Tem hora que a gente tem que apelar. E aí, boa noite? Boa noite. Só se for para você, né? Diz boa noite. Faz uma cara boa, né? Bate palma, faz alguma coisa. Sede ferventes na oração, fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Às vezes a gente chega aqui, irmãos, tão devagar, e o tempo assim, fechado, né? Aquele tempo chuvoso, aquele tempo frio, aquele tempo que convida ao encolhimento, à reclusão. Aí é que a gente fica assim mesmo, né? Mas isso não é virtude, não, isso é defeito. Nós não devemos nunca devemos nunca nos acostumar. Nós temos que nos apaixonar pelo nosso Salvador. Então, frio de jeito nenhum, nós devemos ser ferventes. Agora, essa igreja, no geralzão, ela não estava nem no frio, nem no quente, estava no meio termo. E o problema dela, irmãos, era exatamente essa indefinição. Era uma igreja morna. Eu não sei se você é do tempo que as mães davam água morna quando você passava mal do estômago para você vomitar, né? Mas minha mãe dava água morna para a gente. Ai, mãe, eu acho que eu comi uma coisa que não me fez bem. Sabe o que ela fazia? Ela não metia o dedo na garganta, ela dava água morna para a gente vomitar, né? E isso era uma coisa, irmão, de 60 anos atrás, sei lá quanto tempo, né? Hoje ninguém usa mais esse expediente, graças a Deus, né? Mas, olha, um cristianismo morno, uma igreja que nem tanto o mar, nem tanto a terra, que está no meio, que não tem expressão. Frio não está, mas quente também não. A mornidão é a temperatura da acomodação, é a temperatura da indiferença, é a temperatura da apatia. Irmãos, a gente não pode ser apático. A gente não pode ficar como uma água morna que não tem cor. Ao se referir aqui ao morno, muito provavelmente o Senhor Jesus está fazendo uma referência a balneários que havia no rio Lico, lá que banhava a cidade de Laodiceia, que como algumas regiões ali de Goiás tinha águas mornas e águas até quentes. Em alguns momentos havia esse tipo de água, né, durante o ano, né? Pois essa igreja estava assim. Ela desenvolveu um cristianismo sem muita ação, sem muita reação, sem muito calor e sem muito frio. Aquela coisa passiva, aquela coisa indiferente.
aquela coisa morta, realmente, né? E Jesus diz que, já que não és nem quente, nem frio, estou ao ponto... Irmãos, isso aqui é uma expressão bíblica que nós não encontramos em nenhum outro lugar da Bíblia. Nunca mais, em nenhum lugar, nós encontramos uma expressão dessa. Já assim, porque és morno e nem és quente, nem és frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Isso é muito forte. A ideia de vomitar aqui é o máximo que pode haver de rejeição do Senhor para com aquela igreja. Ele não pode suportar aquele tipo de cristianismo, irmãos, assim, cristianismo morno, né? Então eles tinham perdido, na verdade, o vigor, a força, o entusiasmo. Eles tinham perdido a própria vida. Eles estavam ali parados, mornos, inativos, que não iam para lugar nenhum. Que cristianismo derrotado. Que situação terrível, a situação de uma pessoa que está morna espiritualmente. Ela está ameaçada de ser rejeitada com violência, né? Aquele que veio acolher agora fala de expulsar, de vomitar, de rejeitar com força aquele tipo de cristianismo, caso eles não mudassem de posição. Verso 17. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Agora nós ficamos sabendo que, além do vigor, além da mornidão, essa igreja tinha perdido também os valores, tinha invertido seus valores. Ela se dizia como uma igreja rica e abastada. E, irmãos, outra vez nós temos aqui certamente uma referência àquele lugar. Aqui é das cidades do Apocalipse, depois de Éfeso, de longe Laodiceia era mais próspera. Era um lugar de produção de tecidos finíssimos, de alta costura, de seda. Ele vai falar daqui a pouco de vestir, porque eles estão também nus. E aquilo fez com que aquela cidade fosse uma cidade muito rica, de modo geral. E aqui Jesus diz que a igreja era também muito rica. E até se vangloriava que eles eram ricos e abastados. E não precisavam de coisa alguma. Agora nós temos a autossatisfação. Nós temos aqui uma igreja, irmãos, que inverteu seus valores. Em lugar de ela produzir valores espirituais, ela estava apegada a valores materiais, a riquezas deste mundo, né? E é claro que tinha prosperidade material, e eles confundiam a prosperidade material com a bênção de Deus. Mas ao contrário do que eles diziam, na verdade eles eram pobres, cegos e nus espiritualmente. Eu já mencionei aqui no púlpito dessa igreja que algumas das pessoas mais infelizes que eu conheci na vida eram pessoas muito ricas. Eu não me esqueço de um homem que eu fui chamado para pregar no funeral dele, porque ele era irmão de um diácono da outra igreja que eu pastoreei. De longe, aquele homem era o homem mais rico de Boa Vista. Um homem ainda jovem, de 40 e poucos anos. E ele morreu num acidente. Ele era filho de um crente. Quase toda a família dele estava na igreja, mas ele não estava. Até o nome dele indicava que ele vinha
de uma igreja, de uma família evangélica, era Davi o nome dele. E o Davi morreu jovem. Mas, irmãos, aquele homem, mesmo sendo ainda tão jovem, ele tinha se casado já 5 vezes. E praticamente não conseguia viver com nenhuma delas, embora tenha tido filho com todas as mulheres. E o irmão dele, que era diácono da igreja, veio me pedir: pastor, eu sei que o Davi nunca foi daqui, mas o senhor deixaria trazer o corpo para ter uma palavra, um funeral, né? E ser velado aqui à noite para sair de manhã? Irmão, imagine, a gente vai fazer isso com todo o prazer, até porque está ligado à família toda que é daqui. Pode trazer. Irmãos, na noite do velório, as 5 mulheres estavam ali disputando o que cada uma ia ficar. Eu não estou exagerando, irmãos. Uma dizia: eu quero o avião. Outra dizia: eu quero a fazenda. A outra dizia: eu quero a loja de peças. Eu quero a empresa de terraplanagem. Um negócio nojento. E aquele homem, antes de morrer, eu tinha tido vários contatos com ele, indo comprar peças na loja dele. O Davi, irmãos, aquele homem que era o homem mais rico daquela cidade, ele só sabia se queixar dos muitos impostos, como ele não estava conseguindo manter os negócios dele. Eu nunca vi uma alma tão pobre. Ele só tinha dinheiro. Ele não tinha o amor dos filhos, ele não conseguia ter um relacionamento direito. Ele não conseguia ser feliz. A cara dele era uma cara de uma pessoa triste. Se ele fosse falar, ele poderia dizer: eu estou rico, eu enriqueci, eu tenho muito, eu não preciso de nada. E realmente, materialmente, não precisava de nada. Mas a vida daquele pobre homem, até cara de pobre ele tinha, mesmo sendo rico, né? Ele tinha aquela cara de pobre, assim. Ele era magro, assim. Mas era só cara, ele era muito rico, né? Que tristeza, gente, uma pessoa dessa, né? Às vezes, irmãos, nós olhamos para uma pessoa que tem muito dinheiro. Estava olhando para algumas dessas celebridades, nas poucas vezes que eu cheguei perto da TV, vendo os jogos. Você vê algumas estrelas, né? Algumas daquelas pessoas, irmãos, ricas, abastadas, influentes, conhecidas. Mas algumas daquelas pessoas vivem vidas desastrosas, vidas miseráveis. E se fosse realmente fazer uma radiografia, a gente iria ver um quadro muito diferente daquilo que ostenta fisicamente, aquilo que ostenta socialmente, aquilo que ostenta financeiramente, através da conta bancária, né? Então, os valores, as coisas que realmente valem a pena, irmãos, vão muito além de coisas materiais. Isso vale para a igreja, isso vale para mim, vale para você, vale para quem é crente, vale para quem não é. E essa igreja confundiu os valores. Eles achavam que eles estavam bem porque eles tinham muita coisa, mas a condição deles era uma condição de mendigo. Em lugar de alguém que vivia numa mansão no Morumbi, era alguém que estava na Cracolândia espiritualmente. Miserável, pobre, cego, nu. Que descrição, que palavras duras dadas por aquele que falava com tanto amor, com tanta ternura, com tanta complacência, com tanta paciência para com as pessoas. Até não parece uma palavra que seja dita pela sua dureza, pelo próprio Senhor Jesus, mas vem dele. E estas palavras, elas eram necessárias para aquela comunidade. Agora, o que é que vão fazer com essa situação?
qual é o conselho, qual é a decisão que eles têm que tomar. A partir do verso 18, ele começa a apontar a solução. Ele não somente denuncia o estado espiritual tão deprimente, tão miserável, tão ruim em que eles se encontram, mas ele então começa a propor soluções. Aconselho-te de mim comprares ouro refinado para te enriqueceres. Então esse ouro aqui, irmãos, é um símbolo das riquezas espirituais, não do metal, ouro, que eles pudessem comprar ou retirar de uma mina, mas aqui está falando de valores espirituais, para se enriquecer espiritualmente, já que eles eram miseráveis espiritualmente. Para a nudez, aconselha que comprem vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a tua nudez. Uma coisa que eu acho interessante na Bíblia, irmãos, é o uso dessa palavra. Hoje em dia, com a liberação dos costumes, a gente vê a nudez vulgarizada. Eu fico revoltado quando eles têm que colocar a mulher nua até para vender televisão, para vender geladeira. É um apelo tão grande para essa área que até onde não parece adequado aparece esse tipo de cena, né? Aparecem algumas mulheres. Me lembro de uma vez que eu li uma entrevista com a Bruna Lombardi. Não sei se todo mundo sabe quem foi Bruna Lombardi, uma estrela dos anos, não sei, 80, 90. Eu sou antigo mesmo. Esse pessoal de hoje eu não conheço muito. Aí ela dizia que ela tinha posado nua. E eu tinha tanta admiração por aquela moça, poetisa, porque além de bonita, ela era também inteligente, ela escrevia, tinha lançado vários livros. De repente, essa pessoa que estava indo tão bem, fala uma besteira dessa, né? Faz uma coisa dessa. Aquilo foi uma obra de arte, uma coisa bonita. Aquilo é arte. A arte tem que ser mostrada. Irmãos, é totalmente o contrário daquilo que a Bíblia fala. Nudez na Bíblia é sempre pobreza, é sempre vergonha. Não é para expor o corpo, é para cobrir. E quando a pessoa está nua, pode olhar na Bíblia, sempre fala de pegar a veste e se cobrir. Lembra daquele homem que entrou no banquete sem a roupa certa? E ele foi achado nu no meio da festa. Não pode haver um constrangimento maior do que aquilo. Tira este homem daqui. Amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? Retira este homem, lança nas trevas. Ali vai haver choro e ranger de dente. Quando Adão e Eva se têm como nus no jardim, depois de descobrir o pecado, Deus manda cobrir. Deus mata animais para cobrir. Compra vestimenta branca para te cobrir. Cobrir a vergonha, cobrir a nudez, cobrir o que é imoral. É a recomendação do Senhor Jesus Cristo. Isso não é virtude não, irmãos. É uma mulher que passa arrebitando numa minissaia, isso é pobreza. Isso é vergonha. Isso é indignidade. Isso é a pessoa perder exatamente o seu valor. Ela se torna objeto de piada, de gracejo. Não combina uma mulher bonita, uma mulher bonita que passa arrebitando numa minissaia, ou que fala uma piada suja, né? Compra vestidura branca
para te vestir, para que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Agora, olha a outra recomendação. Compra o ouro para a pobreza, compra a veste e compra colírio para ungires os olhos. Ungires os olhos, a fim de que vejas. Você nota que, além de perder o vigor, além de perder o valor, essa igreja também tinha perdido a visão. A avaliação que eles faziam deles mesmos era completamente errada, completamente equivocada. E que eles têm que colocar um colírio para enxergar direito, para ver a sua real condição. Coloca um colírio nos olhos a fim de que vejas. Irmãos, os olhos na Bíblia têm muita significação. A visão também, né? A Bíblia diz que nós devemos orar que o Espírito Santo, que é o Espírito de sabedoria e de revelação, ele abra os nossos olhos espirituais para nós percebermos as coisas de Deus. O Evangelho, ele não é somente uma letra, ele não é somente uma coisa de catecismo, ele não é somente uma informação. A gente na APEC aprende todos os passos do plano da salvação, todas as verdades inerentes àquela mensagem, e insistimos que os alunos, eles apresentem a mensagem toda. Mas, irmãos, o Evangelho é muito mais do que somente uma doutrina. O Evangelho é muito mais do que algo somente para a gente saber. Há muitas pessoas que conhecem, que sabem. Aliás, o saber é complicado, que a Bíblia diz que o saber ensoberbece. Uma pessoa que tem uma cabeça cheia de informação e aquilo não desceu para o seu coração para se transformar em vida com Deus, é uma pessoa difícil de ser conduzida ao arrependimento. Mas o Evangelho, irmãos, é isso aqui, é uma visão. O que Jesus faz quando a pessoa se converte, ele faz com que os olhos sejam abertos. Quando um crente está ficando cego, está ficando sem visão, está ficando limitado na sua compreensão de Deus, ele precisa colocar um colírio para revigorar, para abrir a visão, para tornar possível ver. Realmente nós precisamos pedir que Deus faça isso conosco, para que vejas, a fim de que vejas. Pastor, é possível um crente ser cego? Sim, é possível ele ser cego para certas realidades espirituais. Então, a igreja do Apocalipse tinha chegado a esse ponto. E eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Isso aqui, esta mudança, essa melhoria, essa transformação, passava pelo arrependimento. E por fim nós temos um apelo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Irmãos, a coisa talvez mais significativa deste versículo é que o Senhor Jesus está do lado de fora da igreja. Essa é uma comunidade cristã, a comunidade de Laodiceia, da qual Jesus já não está mais dentro, já não faz mais parte. Ele vem como um visitante, vem batendo a porta, pedindo entrada. Até que ponto pode chegar uma comunidade cristã ao ponto de expurgar, de rejeitar e deixar Jesus fora? Pois isso tinha acontecido com essa igreja. E ele vem em amor
buscando, querendo entrar novamente, querendo outra vez entrar na comunhão com eles, né? Eu fico pensando em Jesus, nessa cena de Jesus batendo a porta. Nosso Salvador se apresenta aqui, irmãos, como um visitante, quando ele devia ser o centro da igreja, quando ele devia ser o Senhor cultuado dentro da igreja. É alguém que ele está precisando que lhe dê oportunidade, que abram, que permitam o seu acesso para este lugar, né? E ele bate a porta pedindo entrada. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Quando eu leio esse texto, eu fico pensando em Jesus como alguém que vem de muito longe. E Jesus é alguém que veio de muito longe, como um visitante, que devia estar sendo esperado. Tudo devia estar sendo preparado para ele, né? Fico pensando, quando ele chegou pela primeira vez, que não tinha lugar também para ele. José e Maria, naquela noite agitada de Natal, batendo de porta em porta, de hospedaria em hospedaria, e não havia lugar para eles na estalagem. E ele foi então nascer numa manjedoura, símbolo da rejeição humana para com o bendito Salvador, né? Pois esta comunidade tinha chegado a esse ponto, e ele pede então que eles deem entrada. Por que ele não entra, põe o pé e arrebenta, e entra a força? Não, ele não vai fazer isso. É o ladrão que vem para matar, roubar e destruir, para arrombar. Ele vem como o gentil, como o bendito Salvador, esperando ser recebido num ato livre, de vontade livre, daqueles que concordem, que aceitem, que então liberem a entrada dele, o ingresso dele para aquela comunidade. Nós estamos acostumados, irmãos, a ouvir os pregadores lendo este versículo na hora do apelo. Olha, se você ouvir, se Deus está tocando no seu coração, se Ele está batendo no seu coração, deixa Ele entrar, aceite, se converta. Esta é uma aplicação legítima desse texto, porque na hora da conversão, Jesus também bate a porta da pessoa, bate no coração, sensibiliza, cria a condição para a pessoa recebê-lo. Mas a primeira aplicação, o primeiro uso desse texto, não tem caráter evangelístico. É uma comunidade que se afastou de Jesus, que negligenciou sua fé, que vivia uma vida fria, morna, morta, né? Completamente longe dos valores do cristianismo. E Jesus tem que pedir até licença para entrar naquela comunidade por quem ele mesmo morreu, né? Então, eu termino hoje à noite com este apelo do Senhor Jesus para deixá-lo entrar novamente, para liberar o acesso, para reconhecer que Ele está nos chamando para uma vida diferente, para uma vida melhor, para um cristianismo mais atuante, para uma vida mais perto dEle mesmo. E, na verdade, irmãos, a nossa vida cristã só vai ter sentido se Jesus estiver dentro, se Jesus estiver junto. A igreja só vai ter sentido se Jesus estiver nela, se Ele for o centro dela. Se Jesus saiu, se Ele não está mais aqui, nós não temos nenhuma bênção, a religião não faz nenhum sentido, porque Jesus realmente é o centro do cristianismo. Então nós precisamos orar e pedir que Ele não saia, que Ele não nos deixe, que Ele não nos abandone, que Ele nos
receba e nos ajude a manter uma comunhão íntima com Ele. Amém?